Você tem o direito de ficar em silêncio, caso contrário, tudo o que disser pode ser usado no tribunal. Essa frase ficou conhecida nos filmes policiais, mas manter o silêncio para não produzir provas contra si mesmo é um direito fundamental previsto na Constituição Federal. Na reportagem a seguir, você vai ver alguns exemplos em que o direito ao silêncio pode ser utilizado no Brasil. Doravante, vou permanecer em silêncio. Muitíssimo obrigado. O senhor depoente vai utilizar-se do direito da prerrogativa do silêncio, perfeito? Perfeitamente, excelência, senhor presidente em exercício. Em junho do ano passado, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, concedeu ao empresário Carlos Wizard o direito de ficar em silêncio e não produzir provas contra si no depoimento dele à CPI da Covid no Senado Federal. O empresário foi acusado de participar de um suposto gabinete paralelo para aconselhar o presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. O ministro do STF justificou que todo depoente que fale a uma CPI tem direito a não responder às perguntas, partindo do princípio de que toda pessoa tem direito a não se incriminar perante os investigadores. Situações como a de Carlos Wizard ficaram conhecidas em CPIs, mas esse direito do silêncio se aplica em outras situações. O Código de Processo Penal garante que, depois de devidamente qualificada e ciente da acusação, a pessoa deve ser informada pelo juiz antes de iniciar o interrogatório do direito que tem de permanecer calada e de não responder perguntas que forem formuladas. Todo cidadão acusado de ter cometido algum crime tem essa prerrogativa. A Constituição Federal também assegura que o preso deve ser informado dos direitos, entre os quais o de permanecer calado, e é assegurado a ele assistência da família e de advogado. Outro caso de repercussão em que esse direito foi aplicado foi na Lava Jato, durante o depoimento do empresário Ricardo Pessoa. Nessa condição, pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz prejuízo. Mas essa também é a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Excelência, por orientação dos meus advogados, respeitosamente eu ficarei em silêncio. A estratégia de ficar em silêncio não significa impunidade. Nesse caso, por exemplo, o empresário Ricardo Pessoa foi condenado a 8 anos e 2 meses de prisão por corrupção e pertinência à organização criminosa. Ele foi acusado de participar do esquema que desviou recursos da Petrobras e acabou fazendo acordo de colaboração premiada. Não é só o direito brasileiro que tem essa garantia. Ela também possui previsão legal na Convenção Interamericana de Direitos Humanos e no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, eu recebo agora ao vivo, aqui no estúdio, converso com um advogado que é especialista em direito constitucional aqui conosco, doutor Bruno De Grazia. Seja bem-vindo, boa tarde, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, boa tarde. Doutor Bruno, a gente já elencou ali na reportagem alguns exemplos, né, em que esse direito ele é utilizado e vem sendo muito utilizado no Brasil, até por algumas pessoas de uma forma assim, digamos que um certo abuso, né? Fala pra gente, nenhum direito é absoluto, o senhor me explicava aqui nos bastidores, né? Então, essa máxima não vale para todas as situações, o direito de não se autoincriminar e ficar calado. Não. O direito ao silêncio, o direito à não autoincriminação, é uma construção histórica que vem desde a Idade Média e que tem por objetivo impedir que aquela pessoa que está sendo investigada, ela seja compelida, obrigada a produzir provas contra si. Num primeiro momento, vedação à tortura para obtenção de provas. Num segundo momento, você ter a presunção da inocência daquela pessoa, ou seja, se ela ficar calada, ela não é presumidamente culpada, né? Mas, como todo e qualquer direito, não é absoluto e comporta exceções. E aí a gente está falando nesse direito ao silêncio que alcança só o direito penal ou outras esferas também? Não, ele inicia a origem desse direito, ele está no direito penal. Mas ele acaba contaminando, a partir do momento que ele é inserido na Constituição, ele contamina todas as áreas do direito. Então, quando você fala de direito de família, numa investigação de paternidade, obrigatoriedade de fornecimento de material de DNA, quando você fala do direito a não se submeter ao teste do bafômetro, tudo isso são desdobramentos do direito à não autoincriminação.
Bom, nós apresentamos na reportagem alguns exemplos lá da Comissão Parlamentar de Inquérito. No ano passado, a CPI da pandemia, nós vimos muitos depoentes que preferiram ficar calados para não se autoincriminar, né? Inclusive, o Supremo Tribunal Federal tem uma decisão recente que versa sobre esse direito ao silêncio. Queria que o senhor explicasse para a gente o que diz essa decisão e qual é o alcance dela na prática. Perfeito. A CPI, acho que ela tornou o direito à não autoincriminação mais popular, né? Deu mais visibilidade. E o Supremo Tribunal Federal, no âmbito da CPI da Covid, mais precisamente no HC 204.422, 422, ele traz uma decisão que, muito embora seja lógica, tem uma lógica muito própria, deixou muitos advogados insatisfeitos, porque gera uma certa insegurança. O que o ministro Fux disse na decisão? Que cabe ao depoente e à sua defesa técnica, num primeiro momento, fazer análise se aquele testemunho pode ou não ser prejudicial. Só que a CPI, com os poderes investigativos, teria a prerrogativa de avaliar se de fato houve um abuso ou se de fato está sendo preservada uma prerrogativa. Então, o Supremo acabou deixando em aberto e, no final das contas, eu acho que essa avaliação acaba ficando muito mais a posteriori do que no momento, né? Porque, sem dúvida nenhuma, você tem casos em que a pessoa simplesmente se recusa a responder qualquer pergunta, até aquelas que de forma alguma poderiam vir a lhe causar qualquer tipo de prejuízo. Então, para coibir esses abusos, é sempre necessário, possível e necessário, que se faça uma aferição, muito embora muitas vezes será a posteriori, se de fato aquela resposta poderia ou não causar algum tipo de prejuízo. Doutor Bruno, qual é a diferença entre testemunha e investigado? Esse direito tem o mesmo peso para as duas condições? Não. A testemunha, ela está obrigada, né, a prestar declaração sobre os fatos que ela conhece, né? Nós temos 3 exceções em relação à testemunha. O sigilo profissional, nós temos a questão do parentesco e fatos que, ainda que versem sobre terceiros, podem vir a causar algum tipo de prejuízo à pessoa que está depondo. Então, essas seriam as 3 exceções. Mas, fora isso, a testemunha ela está obrigada a se pronunciar e contar toda a verdade sobre os fatos que conhece. Inclusive, existe uma previsão no Código Penal de que, se a pessoa tem conhecimento e ela se cala, ela pratica um ilícito penal, né? Mas, então, a testemunha, em relação a fatos de terceiros, tirando a questão do sigilo profissional, de parentesco, ela está obrigada a falar. A pessoa, como investigada, a partir do momento que você imputa um fato àquela pessoa, aí sim ela passa a fazer jus ao direito de não se autoincriminar. É claro que a gente tem o contraditório, a ampla defesa, também resguardados pela Constituição Federal, mas rapidinho para a gente finalizar, esse direito, de alguma forma, ele pode prejudicar o andamento das investigações? Para as autoridades que conduzem a investigação, sem dúvida nenhuma, isso é um empecilho. Agora, para todos os cidadãos, é um direito que é fundamental, não só porque está no artigo 5º da Constituição, mas ele é fruto de uma luta histórica muito incisiva, né, para que as pessoas pudessem, de fato, não serem compelidas a produzir provas contra si. Coloquei o senhor numa saia justa agora no finalzinho, né? Mas é importante a gente sempre explicar os dois lados, né? Nenhum direito é absoluto, como o senhor bem colocou no início, e ponderar para ficar equilibrado para todas as partes, né? Muito obrigada pela sua participação aqui mais uma vez, doutor Bruno. Boa tarde. Eu que agradeço, espero ter tirado todas as dúvidas e sempre à disposição. Com certeza. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado.